Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Lilian Busato, está no ar mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura aí ao combate ao coronavírus, nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores parlamentares, a volta dos trabalhos no Legislativo em plataforma digital não presencial. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. A gente começa esse jornal conferindo aí a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira. Daqui a pouco também, às 11 horas, Luciana, a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários se reúne para votar os itens que estão em pauta. Na parte da tarde, às 1h30 da tarde, a CPI que investiga a segurança dos alojamentos dos clubes desportivos fará uma reunião especial para a escolha do presidente e vice-presidente da comissão. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, a gente vai dar um giro, começa dando um giro informativo aí via Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alesp. E hoje quem vai, né, que está passando aqui com a gente é o Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Olá, Lilian, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos Sérgio. telespectadores. Bom dia. O que você trouxe hoje E pra gente, ouvintes Luciano? aí da nossa Rede Alesp. Sérgio, né, Luciano Sérgio? está aí contigo. O Luciano está Isso. aqui comigo. O que você trouxe hoje pra gente sobre o nosso Mas você acha parlamento? você acha, ô Lilian, que ele parece um pouquinho comigo? Não, né? Mais ou menos ou não? O Luciano. Não, vocês dois na Não. cultura aqui estão Não. bem avançados, né? Pois é, menina. Né? Idade, né, Lilian? Tudo bom, querida? Tudo bem, Sérgio. O que você trouxe hoje pra Você estava nós? falando... não, vou falar, inclusive, agora, exatamente do que vocês dois estavam chamando agora aí, né? Que é a comissão, as duas comissões, é a CPI e a Comissão de Segurança Pública, né? Que vai acontecer, e assuntos penitenciários, hoje, na Assembleia, aqui, segunda-feira, agora de manhã, né? Então, esses dois eventos programados aí, né? Essa Comissão de Segurança Pública, ela é bem interessante, que ela é a comissão, né, que compete aí, né, Lilian e Luciano, opinar aí sobre proposições e assuntos, né, claro, né, da segurança pública, dos aspectos operacionais aí das polícias, tanto civil, militar e também a polícia científica, né, e também junto com isso, claro, né, os assuntos aí relativos ao sistema penitenciário do nosso estado aqui, bem como também a organização ou a reorganização das repartições de administração direta ou indireta. Portanto, essa comissão acontece hoje, né, a partir das 11 da manhã. Eu tenho uma outra também, né, que você falou, Lilian, vocês citaram muito bem aí, que é esta comissão parlamentar de inquérito, né, que vai escolher presidente e vice-presidente, que é a da segurança, né, dos alojamentos, dos clubes desportivos. Isso é muito importante, né, essa CPI, para poder buscar aí, né, denúncias aí em relação aos clubes desportivos, né, do jeito que andam os alojamentos aí desses clubes. Então, são investigações que a CPI faz, né, claro, com o apoio dos parlamentares, né, os parlamentares também que fazem parte desta CPI. Então, ela é criada, essa CPI, exatamente para investigar. Ela tem, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o poder de investigação, né? Aí, no caso de acontecer punições ou, né, dependendo aí, chega-se até o ponto de prisões, enfim, aí já passa para o Poder Judiciário, né? A CPI, ela tem, né, o comando aí tem a condição de investigação somente na Assembleia Legislativa. Apurar, né, claro, né, Luciano e Lilian, todos os fatos, o que está acontecendo em vários setores aí da nossa sociedade, né, do nosso Estado. Então, essa CPI do alojamento dos clubes foi criada exatamente para investigar o estado das instalações, né,
a segurança também dos alojamentos, isso é muito importante, né? Que são mantidos aí, né, pelo nosso Estado. Então, saber como é que anda aí os alojamentos dos clubes, né? Porque precisa entregar esses alojamentos precisam estar preparados, né, para receber as pessoas que treinam, os atletas, né? Então, isso é muito importante. Por isso, foi criada essa comissão parlamentar aí de inquérito para fazer, né, essas investigações. Como eu disse agora, é muito importante. A gente precisa estar com tudo certo, né, porque as pessoas tenham condições, né, de fazer aí seus treinamentos, né? Então, o Estado precisa estar bastante ligado nisso, né, para poder arrumar essas instalações. E a comissão procura investigar para saber, né, se falta alguma coisa, o que precisa, o que está acontecendo, se há alguma denúncia, né, de condições desses alojamentos. É para isso que a CPI é constituída. E eu quero também falar de uma sanção de um projeto, né, que é aquele do IPVA, lembra que foi aprovado? Né? Isso também é importantíssimo aqui para o nosso Estado, né? Foi aprovado aí na Assembleia Legislativa, na última quarta-feira, a autorização, né, para que o secretário estadual da Fazenda e Planejamento altere, né, essa data aí de pagamento do IPVA, até por causa dessa situação que a gente está passando, continua nela, né, que é essa pandemia, né, Lília e Luciano? Sim. A quarentena que a gente está vivendo. E com a sanção do governador, aliás, foi sancionado sexta-feira agora, viu? Anteontem, né? Sexta-feira foi sancionada a lei, agora é lei mesmo, virou lei, que pode aí beneficiar, né, os proprietários de veículos em todo o estado aqui de São Paulo. Bom, de acordo com o texto, né, o prazo final para o recebimento desse tributo poderá ser prorrogado ou suspenso. Agora, essa suspensão, viu, Luciano e Lília, não quer dizer que prorrogou, está suspenso e você se livrou de pagar o IPVA. Não, de jeito nenhum. Não se trata aí, né, nem de dispensa, nem também pode ser prorrogado, mas a dispensa, né, ela não existe. Você vai ter que pagar uma hora. Uma hora você tem que pagar esse IPVA, não tenha dúvidas, né? Então, é a adequação aí, em algum momento dessa crise que a gente está vivendo, né? Depois que passar essa crise, você vai ter que pagar o seu IPVA. Isso é fato, né? Essa medida tem caráter emergencial e também temporário, né? E vai se dar mediante aí as situações excepcionais, que é o que a gente está vivendo, né? Que é essa pandemia, a gente preso em casa, essa quarentena. A autorização, ela concedida pela essa nova lei, também, viu, se estende à data de pagamento de IPVA de veículos novos, tá? Desde que, claro, o vencimento tenha ocorrido durante o período em que os serviços aí do DETRAN, né, do Departamento Estadual de Trânsito, estiverem suspensos, ou seja, até enquanto durar, né, essa pandemia. É isso. Mário, aliás, eu quero falar uma outra coisa que eu deixei de comentar aqui, né, por alguns dias aí, que são os projetos, né, de tramitação aqui nessa Casa de Leis nossa, aqui no Parlamento Paulista. Eu quero até falar aqui de 3 projetos que estão em andamento na Casa, ainda estão em andamento, quer dizer, eles estão tramitando na Casa para depois irem para as comissões, enfim, serem votados nas comissões. É isso, é só o projeto ainda que está em tramitação. Vou falar alguns deles aqui. O primeiro que eu vou falar é de autoria da professora Bebel, né, do PT, que autoriza aí o Poder Executivo a estabelecer linha de crédito para que, né, os professores da rede pública adquiram computadores, né, aparelhos de telefonia móvel, tablets, né, a fim de que possam desempenhar com equipamentos adequados, né, as funções docentes, ou seja, né, nas escolas durante essa pandemia. É um projeto também importantíssimo pela situação que a gente está passando, né? O projeto ainda está em tramitação na Casa, depois vai aí para as comissões para ser votado, né? Outro projeto aqui é o do deputado também do PT, o José Américo, né, que institui aí a Central de Informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde durante essa pandemia aí do novo coronavírus. Tem também um outro projeto aqui de autoria que está tramitando na Casa do deputado Seu Dalben, né, do PL, que autoriza o Poder Executivo a instalar restaurantes do programa Bom Prato nas proximidades do Hospital Estadual Sumaré, Universidade Estadual de Campinas e Pontifícia Universidade Católica, né, de Campinas. O programa Bom Prato, né, vocês conhecem, né, Luciano e Lilian? Aliás, é um programa, né, que foi implantado em São Paulo, importantíssimo, né?
você consegue aí fazer a sua alimentação, né, por um preço, né, de R$1. Né? Isso é muito bom. Esse programa figura como uma rede de restaurantes que, além de oferecer refeições balanceadas e de qualidade, tem o seu custo que permite acesso à população de baixa renda. Então, tudo isso você vê que, né, o nosso governo está aí, né, lutando, né, dando condições, né, para que a população possa usar, né, principalmente a população de baixa renda, né, esses restaurantes e pagar o mínimo, né, bem pouco. Isso é muito importante. Então, são esses aí, tá vendo, os projetos de lei dos nossos deputados, né, que acabam criando esses projetos para ajudar a nossa população aqui do estado de São Paulo. É isso que eu tenho para hoje, Lília e Luciano. Se vocês quiserem alguma informação a mais, é só falar, é só perguntar. Estão me ouvindo? Sim, lógico, Sérgio. Estamos aqui escutando você, sim. Ok. Não, estou falando, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa... Obrigada pelas informações aí, Sérgio. Pelo jeito, essa Imagina. semana a casa ela está bem movimentada, né? O pessoal está trabalhando bastante, Lília. os deputados Bem movimentado. não teve recesso. Aliás, né, Lilian? Não vai ter o recesso, né? Aliás, tem sido bem movimentada, né, Lilian? Sim. A casa, a gente tem aí vários projetos, principalmente os projetos chamados de urgência, né? Que vão aí para serem aprovados, que são muito importantes aí, né, para a população aqui do estado de São Paulo. Então, a casa vem aí bem movimentada essas 2, 3 últimas semanas, né? Esses projetos com tramitação de urgência vão aí para as comissões, né, conjuntas, que a gente chama, e de lá eles são debatidos, né, discutidos e aprovados ou não, e aprovados eles vão para o plenário. Então, você vê que a urgência, né, está muito grande em São Paulo pelo fato e pela situação que a gente está passando dessa pandemia, né, Lilian? Sim, Sérgio, com certeza. Sérgio, eu agradeço aí, né, as informações que você nos trouxe hoje. Tenha um bom dia aí, né, e vamos tocando. Obrigada, viu, também. Sérgio? Obrigado, Sérgio. Valeu. Vamos lá, tamo junto. Tamo junto. Bom trabalho aí para vocês. Obrigada. Bem, pessoal, a Santa Casa de Santa Fé do Sul recebeu na sexta-feira passada mais 3 respiradores da Secretaria de Saúde do Estado para ajudar no enfrentamento da Covid-19. A Secretaria de Saúde entendeu a demanda crescente da região e a Santa Casa irá ampliar os leitos exclusivos. Os respiradores estão sendo aí entregues com o apoio do deputado Itamar Borges, do MDB, que já havia anunciado na semana passada a conquista de R$1 milhão para a área de saúde no município. Trabalhamos muito para conquistar investimentos em prol de Santa Fé, dos municípios da região e de toda a nossa população, disse o deputado. Além dos 3 respiradores destinados a Santa Fé, a região de São José do Rio Preto recebeu mais 63 respiradores para UTIs que foram destinados para o Hospital Base, Catanduva, Novo Horizonte, Votuporanga, Fernandópolis e Jales. No total, 7 respiradores foram enviados pelo governo de São Paulo à região, atendendo Rio Preto, Urupês, Votuporanga, Fernandópolis e Jales. Os respiradores são essenciais para garantir o atendimento aos pacientes em quadro grave de Covid-19. Além disso, o equipamento é um respirador de transporte, o que agiliza o trabalho da equipe médica, concluiu o deputado Itamar Borges. Bem, pessoal, a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os casos de fake news que surgiram durante as eleições de 2018 no estado de São Paulo se reuniu na última sexta-feira para deliberar a ordem dos convidados que serão ouvidos nas próximas sessões. Dia 17 de julho, Maurício Januzzi Santos, advogado, vai falar sobre o conceito de fake news com relação aos crimes contra a honra. Outro convidado também é o professor Marcelo Xavier de Freitas Crespo, especialista em proteção de dados e direito digital. A comissão vai apurar e encaminhar denúncias ou sugestões aos órgãos competentes, determinando as origens, os mecanismos de veiculação, de disseminação e o financiamento de esquemas identificados. Os parlamentares paulistas vão estar juntos com os deputados federais em Brasília. Eles devem encaminhar nos próximos dias requerimento pedindo compartilhamento de informações relacionadas ao tema pela CPI da fake news que está ocorrendo por lá. O deputado Sargento Nery, do Avante, será o relator da comissão e vai produzir parecer final, sugerindo medidas a serem adotadas pela Assembleia.
Eu acho que nós temos que ser muito mais técnicos que a própria CPMI. E nesse ponto eu concordo com a deputada Janaína. Nós precisamos sugar muito os conhecimentos desses doutores para que a gente possa fazer um trabalho diferente da CPMI. E uma coisa que me preocupa em buscar documentos só dessa comissão parlamentar federal, que a gente não faça cópia daquele trabalho, e sim faça um trabalho autônomo, independente e diferente daquele. O presidente da comissão, o deputado Caio França, do PSB, também falou das subrelatorias da comissão. Eu quero registrar que os dois pedidos de parecer em relação às subrelatorias e ao objeto desta CPI estão disponíveis. Eu vou colocar aqui, vou pedir para que a assessoria da comissão possa encaminhar aqui no chat do Zoom, para que todos possam ter acesso, tanto na questão do objeto dessa CPI, sobre o seu prolongamento, o seu alongamento, na verdade, em relação a casos conexos, estarão disponíveis para que Vossa Excelência possam ter acesso e fazer a leitura, assim como também eu fiz um requerimento a respeito do procedimento em relação às subrelatorias. O sistema de financiamento da fake news terá como subrelatora a codeputada Mônica Seixas, da bancada ativista do PSOL. Os instrumentos de produção do fake news e o modus operandi de disseminação em massa no ambiente virtual terá como subrelator o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Já os impactos das fake news nas eleições de 2018, tanto em âmbito estadual como no federal, terá como relator o deputado Tiago Auríquio, do PL. A próxima reunião da comissão acontecerá na próxima sexta-feira, dia 17 de julho, a partir das 11 horas da manhã. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico urologista Flávio Izuka. Ele nos fala aí sobre a Covid-19 e a saúde do homem. Bom dia, doutor Flávio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bem. Tudo bem, doutor? Quem fala com o senhor, né? Lilian, né? Doutor Flávio, a gente sabe que agora é dia 15 de julho, né? É o Dia do Homem, como eles falam. E uma pesquisa realizada pela Unesp de Botucatu, em parceria com a FAPESP, ela diz que os homens que têm mais que 60 anos, eles podem ser atingidos mais fácil pela Covid-19, né? O senhor poderia explicar essa situação? Quais as baixas imunidades que um homem acima de 60 anos ele tem? Perfeito. O que nós estamos observando são estudos no mundo todo que indicam que depois de uma certa idade, acima dos 60 anos, as pessoas são mais vulneráveis mesmo ao Covid-19. Então, os fatores de risco principais são idade, estar muito acima do peso, ter comorbidades como obesidade mórbida, problemas respiratórios crônicos, problemas renais, né? Como eu sou urologista, então a gente ressalta bastante antecedente de problemas renais, ter pressão alta, descontrolada, diabetes, problemas cardíacos. E nós estamos vendo que algumas situações como carências, por exemplo, de vitamina D, também tem bastante influência na evolução dos pacientes que acabam adquirindo o Covid e tem geralmente uma evolução mais grave que as outras pessoas. Doutor, a questão hormonal pode ter influência aí no fato de homens serem mais atingidos ou não? Realmente a gente tem percebido pelos estudos que os homens são mais acometidos que as mulheres, de uma forma geral. Existem várias explicações. Uma delas seria que a mulher teria um sistema imunológico um pouco mais forte. E isso a gente observa em várias situações. Por exemplo, nós sabemos que as mulheres têm uma expectativa de vida mais alta. Tá? Mas a gente também tem que levar em conta situações que os homens são mais diferentes das mulheres. Por exemplo, uma delas é a questão do comportamento. As mulheres são mais atentas ao próprio corpo, à saúde, procuram os médicos mais rapidamente do que os homens e também elas seguem as orientações médicas com mais aderência às orientações que os médicos fazem. Então, isso é uma questão que pode explicar também a diferença da gravidade e da maior incidência do coronavírus no sexo masculino.
Doutor Flávio, a pesquisa também cita a diminuição no gene, de um gene no pulmão, né, com o processo de envelhecimento do homem. E a gente sabe que a Covid, uma das partes que ataca é o pulmão. Isso facilita para ele contrair o coronavírus, essa diminuição do gene? Bem, o que a gente sabe é que o cromossoma Y, que é o cromossoma que identifica o sexo masculino, ele é mais curto, né? E ele tem uma explicação que provoca, justamente por ser mais curto, ele tem menos genes e ele faz com que o homem tenha uma propensão maior a certas doenças e uma menor imunidade, quando comparado às mulheres que têm 2 cromossomas X. Lembrando que o Y é apenas o cromossoma X que perdeu uma das pernas do cromossomo. Por isso que ele fica com o aspecto de um Y, tá? Essa é uma das explicações. Mas lembrando que a questão do pulmão, a gente tem visto que tem mais a ver com um receptor. Existe um receptor celular chamado ACE2, presente em vários órgãos, citando principalmente no pulmão, mas também presente nos rins, nos intestinos, no coração. E esses são os órgãos alvo do Covid-19. Isso faz com que o vírus entre principalmente nesses órgãos, dando uma inflamação nesses órgãos. Então, no pulmão vai dar pneumonia e quadro respiratório. No intestino, acaba dando diarreia. Existe um estudo recente muito interessante, de novo falando da minha especialidade, que é urologia, eu sou especialista nos rins, que até 80% dos pacientes que vão para a forma grave, que vão para a UTI, até 80% desses pacientes têm problemas renais graves, sendo que mais da metade desses pacientes precisam de hemodiálise. E depois de recuperados, ainda vão precisar de acompanhamento, porque vão ficar com sequelas nos rins. Então, esse é um grande alerta para pessoas que têm histórico de problemas nos rins e acabam desenvolvendo o quadro de Covid. É muito importante que procurem especialistas, urologista ou nefrologista, para um segmento. Doutor, o risco pode ser considerado aí maior para os homens que possuem algum tipo de doença crônica, né? Como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Eu tenho hipertensão, né? Tomo remédio diário e tal, eu sei exatamente como é que é. Ou de forma geral, é mais perigoso aí para todos os homens? Acredito que doenças congênitas acabam piorando a situação, né? Exatamente. Na verdade, nós estamos aprendendo. É uma doença nova, uma doença que nós estamos indo aí para o quarto mês de pandemia. Então, o mundo todo está aprendendo muito e compartilhando esse aprendizado, né? Então, fatores de risco, doenças congênitas, histórico de ser tabagista, pessoas obesas, mórbidas, muito acima do peso, são todas pessoas que realmente precisam se proteger mais, né? Evitar aglomerações, usar máscara, lavar mais as mãos e, ao menor sinal de uma doença um pouco mais grave, deve procurar assistência médica. Doutor, a gente sabe que agora quarta-feira é considerado o dia de homem, né? E que além de, não é só tempo também do Covid-19, é preciso também os homens se cuidarem, né? Qual é a recomendação que o senhor daria para os homens que têm uma idade superior a 60 anos, principalmente, buscar um urologista? O senhor já acha que já é o momento? Qual recomendação o senhor passaria para eles? Eu diria que aí vale o bom senso, como tudo na vida, né? Pessoas que têm imunidade baixa, que são de grupo de risco, devem procurar assistência médica preferencialmente em consultórios e clínicas, né? Muitos consultórios, como a minha própria clínica, nós temos adotado todas as medidas de proteção aos nossos clientes. Então, a gente coloca as consultas espaçadas, não fica mais de 2 pessoas na sala de espera, todas bastante distantes. Nós temos placas de acrílico para proteção, divisão de ambientes, nós temos álcool gel, nós higienizamos as salas. Então, os consultórios, de uma forma geral, são ambientes seguros, tá, para atendimento. E quando a pessoa, mesmo assim, tiver receio, medo, hoje a maioria dos médicos está oferecendo, assim como eu, a telemedicina. É uma forma de você poder ser consultado
e fazer um atendimento que não é a mesma coisa, mas é poder, pelo menos, trocar uma ideia com o seu médico, ele pode solicitar exames, ele pode conversar e fazer uma prevenção das doenças. Lembrando que eu tenho conversado com vários canais de mídia, vários problemas de saúde estão sendo deixados de lado por causa desse pavor provocado pela pandemia. Então, as pessoas continuam adoecendo, continuam tendo câncer de próstata, câncer de bexiga, muito problema de disfunção sexual, problema de impotência, ejaculação precoce. E lembrando que homens, depois de uma certa idade, não todos, mas muitos vão ter a andropausa, que é uma alteração hormonal que pode provocar várias manifestações, não só impotência, pode provocar também ganho de peso, alteração de memória, a pessoa perde a disposição para trabalhar, alteração de humor, uma tendência à depressão, e tudo isso tem tratamento, né? Hoje nós podemos oferecer um suporte, uma modulação hormonal quando o paciente tem indicação, isso melhora muito a qualidade de vida. Então, essa data que nós estamos agora celebrando o Dia do Homem, nós temos que fazer esse alerta, porque de uma forma geral os homens descuidam da saúde, tá? E então todos esses problemas hoje a gente pode resolver no consultório, resolver através de medicação, injeções, tratamentos e principalmente nós temos que falar sobre essa questão da prevenção das doenças sérias que acometem o homem. Como é que a família pode ajudar, doutor? Assim, né, o senhor falou aí que muitos homens vão menos ao médico que as mulheres. Mulheres, né, têm o hábito de ir ao médico desde cedo, né, Lilian? Sim. E como que a família pode ajudar nesse momento? A esposa, eu acho filhos? que a família precisa conversar, né, com aquele membro da família que tem mais resistência de procurar pelo médico. Nós temos que quebrar essa ideia de que deve-se procurar o médico apenas quando está muito doente, né? A melhor hora de procurar o médico não é quando está muito doente, é quando ele não sente nada, tá? É fazendo consultas de prevenção. Ao menor sinal de uma indisposição, quando lembra que faz mais de um ano que não faz o exame de rotina, lembrando que todos os homens devem fazer o exame anual de próstata a partir dos 50 anos de idade. E aqueles que têm histórico na família ou são têm a raça negra, devem começar mais cedo, ao redor dos 45 anos. Então, todos os homens devem procurar anualmente o urologista a partir dos 50 anos e aqueles com maior risco, histórico de família ou negros, a partir dos 45 anos. Né? Então, você que tem um marido ou irmão, ou então um namorado, um noivo, alguém que não cuida da saúde, dá um toque, fala assim, olha, vamos passar no urologista, mesmo que não tenha sintoma ou tenha poucos sintomas, porque nessa é a melhor hora para se cuidar da saúde, tá? Evitando problemas, porque todas as doenças são fáceis de tratar quando no início, né? O Jornal da Rede Alesp agora acabou de conversar com o médico urologista, o Dr. Flávio Zucca, e que nos falou sobre a Covid-19 e a saúde mental do homem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigada, doutor. Uma boa tarde. Bom. Fiquem bem com saúde. Bom dia, né, Luciano? Bom dia. Eu falei boa tarde? Eu falei boa tarde, Luciano. Tá bom. Bem, pessoal, buscando suprir as necessidades dos bancos de sangue e hemocentros dos hospitais, o deputado Ed Thomas, do PSB, encaminhou ao governo de São Paulo pedido para que seja implementada uma política pública de coleta complementar, itinerante e programada de sangue, que é o serviço de coleta móvel ou externo de sangue. Para o parlamentar, que tem focado o seu trabalho primordialmente na busca de investimentos e soluções para a área de saúde pública como um todo, a unidade móvel para coletar o sangue, além de modernizar o sistema, ainda otimiza o controle externo, tendo em vista a pandemia e o receio da população em realizar doação de sangue. Segundo o deputado, abre aspas, é urgente suprir essa necessidade através da liberação de unidades móveis equipadas para a coleta e exame de sangue com resultados confiáveis, por ser de grande importância para a consolidação da transparência das decisões de governo, evidenciando a preocupação com a saúde pública no Estado e no Oeste Paulista, fecha aspas, concluiu o parlamentar.
Luciano, e tem mais informações aqui. Para quem sonha em estudar na Universidade de São Paulo, pode acelerar os estudos, porque as provas já têm data. A Fundação Universitária para o Vestibular, que é a FUVEST, divulgou o calendário do processo seletivo para a USP. O manual do candidato será disponibilizado no dia 24 de agosto e as inscrições para o exame estarão abertas entre 31 de agosto e 23 de outubro de 2020. Já a primeira fase será realizada no dia 10 de janeiro de 2021 e as provas da segunda fase ocorrerão no dia 21 e 22 de fevereiro de 2021. A FUVEST também ampliou o prazo para o recebimento dos pedidos de isenção ou redução da taxa de inscrição para o vestibular 2021. Vai ser até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de julho. Os pedidos devem ser submetidos por meio do site da Fundação. As alterações em calendário foram feitas com o objetivo de dar mais oportunidades para que os candidatos possam se preparar para o vestibular de 2021. No próximo ano, serão oferecidas 11.147 vagas, das quais 8.242 são destinadas para a seleção da FUVEST. As 2.905 vagas destinadas pela USP para a seleção de estudantes pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, Enem, estão mantidas. Bem, Lília, o Jornal da Rede Alesp agora conversa com o Fábio Crivellari Miranda, que é secretário de Saúde do município de Itanhaém, litoral paulista. Ele nos fala sobre a cidade que está na fase amarela do Plano São Paulo. Bom dia, doutor Fábio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço o convite. Quem está falando com o senhor é Lilian, doutor Fábio. Eu queria saber uma informação do senhor. O nosso governador João Dória, no dia 10, né, ele esticou, né, a quarentena até o dia 30 de julho e hoje também aqui o município de São Paulo já está uma fase de flexibilização. O senhor poderia passar um cenário, como está hoje o município de Itanhaém? O município de Itanhaém, Lilian, ele vem acompanhando as orientações e diretrizes do governo do estado. Então, recentemente, depois desse pronunciamento do excelentíssimo governador, o prefeito Marco Aurélio fez um novo decreto avançando a flexibilização, principalmente do comércio. Então, hoje encontramos na fase amarela uma maior abertura, né, do comércio em geral, principalmente das questões de gêneros alimentícios, os bares e restaurantes. Doutor, a pesquisa da Associação Paulista de Medicina, né, mostra que 50% dos médicos que atuam no combate contra a Covid-19 enfrentam aí, no local onde trabalham, a falta de equipamentos de proteção individual, né, as chamadas EPIs. O município de Itanhaém enfrentou dificuldades nesse sentido? Bom dia, Luciano. Eu creio que todos os municípios encontraram dificuldade na aquisição de EPIs. Havia a contratualização de diversas empresas, mas o consumo desses materiais era ínfimo perto da necessidade atual. Portanto, as empresas fornecedoras tiveram grande dificuldade em ofertar o material que era requisitado pela gente. De qualquer modo, houve um esforço muito grande da Secretaria Municipal de Saúde em assegurar plenamente o fornecimento de EPIs a todos os servidores da linha de frente, quer seja na saúde, suportamos também o pessoal da urbanização, o pessoal do social, né, e da segurança, até que eles pudessem ter condições de adquirir por conta própria. Então, foi um esforço muito grande, mas a gente conseguiu assegurar de forma satisfatória os materiais de proteção aos nossos servidores. Doutor Flávio, um dos assuntos mais debatidos, né, ultimamente é a gestão eficiente do fluxo de pacientes. Como que está ocorrendo em Itanhaém essa gestão, esse fluxo? Perfeito, Lilian. Aqui existe uma regionalização de saúde, né, capitaneada pela Diretoria de Saúde da Baixada Santista, DRS 4, a qual o município de Itanhaém não tem um hospital próprio. O nosso hospital municipal foi cedido ao Estado na questão de 10 anos atrás, onde hoje se encontra o Hospital Regional de Itanhaém, Jorge Rosman. Então, os pacientes, o fluxo de pacientes de Itanhaém suspeitos com necessidade de internação, eles têm a sua vaga prioritária dentro desse hospital aqui na cidade, né, o Regional de Itanhaém, Jorge Rosman.
Então, o paciente que tem agravo de saúde, né, de moderado a grave, ele vai para a nossa unidade de pronto atendimento, que é uma unidade de estabilização, onde o paciente recebe todos os cuidados necessários para manter a condição de estabilidade. Em havendo a necessidade de internação perdurar o período sob observação, ele é regulado pela ferramenta CROSS e vai para as nossas referências, sendo o Hospital Regional de Itanhaém a nossa principal referência. Até hoje, graças a Deus, esse serviço tem funcionado de maneira bastante efetiva, bastante eficiente. Os pacientes ficam poucas horas na nossa unidade e tão logo têm oportunidade, eles estão sendo transferidos. Doutor, dá um panorama para a gente da situação aí da Covid-19 em Itanhaém. A gente tem quantas pessoas aí se recuperando, quantas pessoas, infelizmente, já morreram aí no município. Como que está a situação hoje da Covid aí em Itanhaém? Perfeito, Luciano. Hoje nós temos aproximadamente 1.590 notificações. Notificação são aqueles casos de síndrome gripal, casos suspeitos, né? Desses 1.590 notificações, a gente já conseguiu confirmar 265 casos. Portanto, 265 casos confirmados e um índice, não me perdoe, uma taxa de óbito de 28 pacientes, tá? Isso dá uma letalidade de 10,5 pacientes. Então, o índice de letalidade um pouquinho alto ainda, mas esse índice de letalidade um pouquinho alterado ainda foi pela falta de testagem, né? A gente ampliou desde a semana passada as testagens, então, obviamente, você testando mais pessoas, você testa pessoas mais com teste positivo, com diagnóstico da doença e acaba diluindo os casos com desfecho morte, o que faz com que o índice de letalidade diminua. Então, hoje, 265 casos confirmados, né? Eu estou com 13 pacientes internados, né? 13 pacientes do município internados. Doutor, falando de internações, hoje Itanhaém é um município que possui quantos leitos de UTI? E assim, Itanhaém, como estão falei, todos cheios, né? Itanhaém não tem hospital municipal, né? Nós temos os nossos leitos de estabilização, que são um atendimento antes da referência, pré-referência. No Hospital Jorge Rosman, regional de Itanhaém, nós estamos trabalhando com 10 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria. Mas não é a única referência nossa, é a principal, até pela proximidade geográfica, né, física, mas nós temos recursos e referências também no Hospital Guilherme Álvaro de Santos, no Hospital Estivadores de Santos. Então, os nossos pacientes que necessitem de assistência hospitalar, eles vão tanto para o Regional de Itanhaém como para essas duas referências em Santos. Então, hoje, a situação está relativamente estável e tranquila. O senhor acabou de falar numa outra resposta anterior sobre a testagem, né? Como é que tem sido o aspecto no município, né? A população ela tem tido acesso aos testes com facilidade? Então, Lília, isso aí é um tema extremamente controverso. Há a clareza, né, e a consciência de que a testagem é um ótimo caminho para a gente descobrir soluções para a doença. Entretanto, o livre acesso não faz bem, né? Você precisa ter critérios, e a gente segue os critérios do Ministério da Saúde, né, da Secretaria de Estado de São Paulo. Você precisa, para fazer o teste, você precisa ter um perfil, obviamente, minimamente, o paciente sintomático, dentro da classificação de síndrome gripal. O teste aleatório, ele ainda não se fez como uma política clara e inequívoca para a gente avançar. Então, a gente testa a ampliação dos critérios. Aconteceu a questão de 15 dias, então hoje eu estou testando os idosos acima de 60 anos, os pacientes com síndrome gripal e doenças associadas, né, ditas comorbidades, pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias. Então, todas as gestantes com síndrome gripal nós estamos testando também. Então, hoje, essa política de aumento na testagem favorece grandemente o diagnóstico, né? Entretanto, assim, eu gosto sempre, eu sou um ponto um pouquinho fora da curva, eu acho que a testagem ela é importante, mas não podemos esquecer do principal remédio, que é o isolamento social. Veja só que para você fazer um teste diagnóstico, é necessário para você testar dentro de uma janela ótima, né, para o teste ter a sua sensibilidade aumentada. Eu devo testar esse paciente depois do 3º dia de sintomas e antes do 10º dia.
Então, esse paciente que já está assintomático até o dia da testagem, ele precisa ficar em isolamento. Isso é muito importante. Então, pacientes suspeitos, eles necessariamente precisam ficar em casa. Aí, no terceiro, quarto dia, eu colho esse material e ele, em até 5 a 7 dias, fica pronto o resultado. Esse resultado do Adolfo Lutz, ele não é muito célere, ele não é muito rápido. E, portanto, se a gente lembrar, já decorreu aí do início dos sintomas até o resultado do exame próximo de 10 dias. Caso venha positivo, significa que durante esses 10 dias que ele ainda não tinha um resultado positivo, ele era um potencial transmissor. Então, eu gosto de lembrar bem, o teste é importante, ele vai ser uma ferramenta importante para a definição de estratégias no combate, mas é importante o isolamento daqueles pacientes com síndrome gripal e casos suspeitos, dada esse intervalo, esse gap entre o início dos sintomas e o efetivo resultado do exame. O Fábio, assim como Itanhaém, como município de São Paulo, né, vocês já se encontram na fase amarela, né? E eu queria saber de você como é que está sendo a retomada das atividades, como a população ela vem se prontificando, se ela está respeitando o uso da máscara. Passa um cenário geral sobre esse foco, né? A retomada das atividades para nós, por favor. Alô? Oi. Alô? Oi, Lilian. Posso responder? Pode, por favor. Perfeito. Bom, o isolamento nunca foi... O isolamento em especial, na fase mais crítica, mais aguda, através do monitoramento das antenas, mostrou um bom comprometimento do município de Itanhaém. A gente sempre ficou entre as 10, 15 cidades com maior isolamento. O fato é que a cidade de praia, né, e tem feito dias muito bonitos aqui na praia, não favorece muito essa disciplina do munícipe usar a máscara. Então, essa retomada para a Secretaria de Saúde é um pouquinho receosa, a gente está um pouco receoso, né? Eu gosto de trabalhar sempre com um cenário mais difícil, de uma possível recrudescência dos casos. Alô? E caiu a ligação, caiu a ligação. Vamos ver se a gente daqui a pouco retoma o contato com o secretário. Sim, Luciano. Vamos continuando aqui no Jornal da Rede Alesp. Prejuízos da pandemia na área da educação preocupam os parlamentares da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Na tribuna virtual de sexta-feira passada, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, comentou sobre a proposta de implementação do 4º ano do ensino médio da rede estadual. A medida foi anunciada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no dia 24 de junho, como forma de reduzir os danos de aprendizagem das turmas do 3º ano de 2020. O 4º ano será optativo e as matrículas serão limitadas. Janaína sugeriu que esse período seja usado para implementação de cursos técnicos e profissionalizantes. Eu não vejo, com todo respeito, muito sentido em ter um 4º ano que vá oferecer mais do mesmo. Por outro lado, se nós tivermos um 4º ano preparando esses alunos, né, para alguma função, o ganho para esses alunos, para suas famílias, para a sociedade, ele vai ser muito elevado. Já o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falou sobre um comunicado da Secretaria de Educação que determina a volta de servidores que estejam fazendo trabalho remoto. Gianazzi também considerou a medida um risco para a saúde dos profissionais. Os servidores estão em pânico, eles não querem voltar porque sabem que correrão um risco de vida, de contaminação. E não há necessidade, isso que é o pior, porque esses servidores estão realizando um trabalho administrativo, um trabalho técnico, que não há necessidade, nesse momento, dos servidores estarem dentro do prédio da Secretaria da Educação. Segundo o parlamentar, o comunicado pede a volta dos servidores no dia 13 de junho. O deputado Rafael Silva, do PSB, comentou sobre o número de pessoas contaminadas em regiões onde o transporte público é mais utilizado. A empresa falou, olha, agora com essa quarentena tem menos pessoas usando ônibus. Então vamos diminuir o número de ônibus, assim os ônibus são mais lotados e a lucratividade é maior. Aí pararam o comércio, a indústria, vão parar tudo. Gente,
O cara entra no comércio, compra um botão, uma linha, um carretel de linha, compra outra coisa, um par de meia. Que perigo. E o ônibus não era perigoso? Uma pesquisa do Instituto Polis, em parceria com a... Pode ir lá. Uma pesquisa do Instituto Polis, em parceria com a Lab Cidades, da USP, mostrou que as áreas com maior quantidade de infectados são as regiões onde mais pessoas saem para trabalhar durante a quarentena. A Brasilândia, Sarapopemba e Cidade Tiradentes... Sapopemba, e Cidade Tiradentes são dos lugares mais afetados pela Covid-19, segundo o estudo. A tribuna virtual é transmitida a partir das 2h30 da tarde nos dias em que não ocorrem reuniões de comissões temáticas. Você assiste ao programa nas redes sociais, no canal do YouTube e no aplicativo da Rede Alesp. Bem, pessoal, a gente estava aí numa entrevista com o Dr. Fábio Crivellari Miranda, que é secretário de Saúde do município de Itanhaém, estava falando lá da situação, a linha caiu. Secretário, agora o senhor escuta a gente? Escuto bem, Luciano. Secretário, a gente estava falando de Itanhaém, o entorno e tal, né? A gente sabe que muitos idosos, né, e cidades litorâneas do estado de São Paulo têm muitos idosos. Muitos idosos ainda estão um pouco resistentes ao cumprimento aí das medidas sanitárias aí da Covid-19. Como é que está a situação aí em relação à população com mais de 65 anos de idade? Bacana, Luciano. Em verdade, isso é uma ação que a gente procura investir bastante nesse tipo de informação para que os ditos grupos de risco, principalmente os idosos, que normalmente têm doenças associadas, para que eles saiam minimamente de seus lares somente para a execução de serviços essenciais, né? Farmácia, remédios, ou eventualmente a própria consulta. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde vem investindo muito em informação, fazendo os alertas necessários nos grupos, nas unidades de saúde, para que esses idosos permaneçam dentro de suas casas por um período ainda maior, né? A gente ainda não tem a segurança para que essas pessoas mais vulneráveis venham desnecessariamente para o convívio dos demais. Agora, secretário, a gente sabe que Itanhaém está aí, tem um consórcio de cidades em volta, vocês têm ações em comum, né? O pessoal é muito unido aí nessa região, em outras partes do estado também. A gente sabe que não adianta Itanhaém tomar medidas sanitárias se outras cidades não tomarem, né? Como é que está esse intercâmbio com outras cidades? Como é que vocês estão se movimentando para adotar políticas públicas conjuntas no combate ao coronavírus? Perfeito. Aqui na Baixada Santista existe um colegiado de prefeitos, né, do CONDESB, e esses 9 prefeitos desses 9 municípios uniram-se desde o início dessa pandemia para decisões em conjunto. Então, tudo aquilo que é decidido, normalmente a gente segue as orientações do Ministério e da própria Secretaria de Estado, todos os municípios pactuaram de fazer as mesmas medidas. Então, tudo é decidido em colegiado de prefeitos, sendo o prefeito Marco Aurélio, que tem uma pessoa importantíssima, um líder aí dentro desse colegiado, sempre trazendo a responsabilidade para o cumprimento dessas designações em colegiado. Então, basicamente, os municípios, eu posso dizer que falam a mesma língua no que tange às necessidades necessitárias de isolamento, das referências hospitalares. Então, eu creio que essa união, né, essa pactuação de prefeitos ajudou muito para que a gente tenha essa uniformidade de ações, prevendo uma maior contingência, um maior combate à pandemia aqui na região. Como é que vocês veem aí a situação nos próximos meses aí, no litoral de São Paulo? O que pode ser feito aí? Como que vai a evolução da Covid para os próximos meses para os municípios do litoral paulista? Luciano, nós técnicos, né, eu tenho acompanhado muito, eu tenho bons amigos aí que são experts em infectologia, tenho sempre procurado eles, doutora Melissa Palmieri, doutor Leonardo Weisman, e a gente não consegue exatamente uma previsão, né? Acho que essa situação de como estaremos daqui a alguns meses ainda é incerta. A ideia que a gente vem observando pelas curvas
é a proximidade de um platô, né, de uma estabilização no número de casos e principalmente uma estabilização no número de óbitos. A partir disso, e agora com essa flexibilização, acho que a gente vai conseguir fazer um desenho melhor dessa questão epidemiológica e do futuro das ações e do comportamento da doença. A ampliação da testagem também vai ajudar a gente a fazer um mapa daqueles pacientes, daqueles municípios que já foram expostos, e a gente conseguir desenhar um cenário muito mais efetivo, muito mais claro para esses próximos meses. A ideia, obviamente, é que os números vão diminuindo para que a gente tenha a condição de sair desse enfrentamento aí com o menor baixas possíveis. Mas uma previsão a médio, curto prazo é bastante difícil. A gente imagina que esteja estabilizando agora e a gente precisa ter um pouquinho de paciência para entender essa abertura agora, um pouquinho dessa flexibilização, quanto vai impactar na saúde. Ô, Fábio, então, pelo que você acabou de falar, você não acredita que possa haver um cenário para retroagir para uma fase anterior? Você acha que daqui para frente é um cenário positivo? Só tem a progredir ou não? O que você acha? Lilian, a gente da saúde, a gente da área técnica é um pouquinho mais escaldado, né? Eu não consigo te afirmar isso. Eu poderia te dizer que eu estou otimista, mas eu não descartaria a necessidade da gente retroagir. Se a gente lembrar aí cidades ou estados vizinhos, eu lembro bastante de Florianópolis, que não tinha ninguém internado, de repente houve uma explosão de casos, né? Então, a gente tem o exemplo de outros países que, depois de uma abertura, precisou retroagir. Eu não descarto, tá? Eu estou otimista, mas eu não diria a ti que essa possibilidade está descartada de retroagirmos. Tá certo, eu gostaria de agradecer, então, o doutor Fábio Crivellari Miranda, que é secretário de Saúde do município de Itanhaém, no litoral paulista. O secretário falando aí sobre a situação lá no litoral de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista e muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, Lilian, Luciano, estou sempre à disposição para a gente melhor informar a nossa população. Obrigada e tenha um bom dia, Fábio. Bom dia. A todos nós. Bem, a Caixa Econômica Federal libera hoje novos saques do FGTS para nascidos em março. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 de contas ativas de emprego atual ou inativas de empregos anteriores. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa. Os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de crédito virtual. De débito. Desculpa, isso. O saque em espécie ou transferências, também dos aniversariantes de março, vão estar liberados a partir de 22 de agosto. A liberação dos créditos para os nascidos em janeiro começou em 29 de junho e os saques para esse grupo vão começar em 25 de julho. Pessoal, crimes ligados à vida selvagem, como o caso de cobras exóticas encontradas nesta semana em Brasília, o tráfico de animais, além de ameaçarem a biodiversidade do planeta, aumentam o risco de surgimento de novas pandemias. O alerta faz parte de um relatório divulgado ontem pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Como chama, Luciano? UNODC, né? UNODC, Também não sei, Lília. Segundo o documento, quando animais selvagens são retirados do habitat, aumenta-se o risco de transmissão de doenças zoonóticas, causadas por patógenos que são passados aos humanos pelos bichos, como a Covid-19. O estudo aponta que entre aspas, sem a interferência humana do desmatamento, da captura, do abate, do tráfico e do consumo de animais selvagens, a evolução e a transmissão do coronavírus seria altamente improvável. Identificado como um possível vetor do SARS-CoV-2, os pangolins são os mamíferos selvagens mais traficados no mundo, de acordo com o relatório. As apreensões de escamas desses animais aumentou 10 vezes entre 2014 e 2018. Elas são altamente valorizadas na medicina tradicional chinesa, embora os cientistas afirmem não existir comprovação de efeitos terapêuticos. Devido à possível relação com a transmissão do vírus no mês passado, o governo chinês removeu o pangolim da lista oficial de ingredientes para remédios tradicionais.
Isso aí, né, gente? Vamos cuidar da natureza. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Ela nos fala aí sobre as CPIs em andamento na casa e a situação da pandemia do coronavírus. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia a todo o pessoal da Rede Alesp, os ouvintes. Primeiramente, queria agradecer a senhora por ter aceito o convite para participar aqui com a gente. E também queria que a senhora falasse um pouquinho da CPI das quarteirizações, onde vocês definiram, né, um plano de trabalho. E quais as atualizações que a senhora fez com isso? Então, eu estou participando dessa CPI na condição de suplente do deputado Bruno Lima. E nós estabelecemos um trabalho conjunto, né? Muito embora o deputado seja o titular e eu a suplente, nós vamos tentar trabalhar em parceria. Na semana passada, eu substituí o deputado na reunião e fui muito incisiva no pleito de aproveitar essa CPI, né, que tem o objetivo de moralizar a área da saúde, para nós investigarmos possíveis irregularidades ocorridas nas contratações para o enfrentamento da pandemia. A Alesp aprovou a calamidade pública, que concedeu, né, aos gestores públicos, tanto o governador como os prefeitos, a possibilidade de fazer compras sem todo aquele processo de licitação. Eu votei não, né, a esse decreto, porque entendi que era amplo demais, que seria necessário restringir um pouco esses poderes. Mas eu fui voto vencido e alguns fatos mostram que provavelmente a razão estava mesmo do meu lado, porque houve contratações, no mínimo estranhas, que precisam ser melhor apuradas. Então, eu solicitei aos colegas, né, aos membros da CPI, que nós fizéssemos essas investigações. E depois da solicitação oral, eu fiz também um requerimento por escrito, pedindo inclusive algumas oitivas. Essas oitivas eu já tinha até solicitado na Comissão de Saúde, mas até onde eu sei não houve andamento, né? Então, seja na Comissão de Saúde, seja na CPI das quarteirizações, pessoas que estavam envolvidas, né, na compra dos respiradores precisam ser urgentemente ouvidas pela Assembleia. Deputada, como é que a senhora acha, o que a senhora acha dessas investigações sobre contratos que foram contraídos aí durante a pandemia, principalmente na área de saúde, principalmente respiradores? Então, nos outros estados, as investigações andaram. Em São Paulo, claro que a gente não pode afirmar de maneira categórica, mas a sensação que eu tenho é que as investigações estão a passos muito lentos, né? Eu peticionei ao TCE, que já tinha lá uma representação do senador Major Olímpio, eu peticionei ao Ministério Público do Estado para solicitar a documentação que está com esses órgãos, né? E também disponibilizar a documentação que está com o meu gabinete. Do TCE eu recebi retorno, do Ministério Público por enquanto não, mas a Casa tem um poder de fiscalização que, infelizmente, né, no histórico aí dos últimos anos de São Paulo, ficou em segundo plano. Então eu entendo que a Casa tem autonomia suficiente para apurar. Assim, de todos os contratos que eu tive a oportunidade de analisar, o que me chama a atenção é o caso dos respiradores. Então, eu não estou fazendo aqui, vamos dizer, uma reclamação geral e restrita, entendeu? Mas aquele contrato precisa ser investigado. Eu, se fosse o governador, quereria apurar, assim, diretamente. Porque se aconteceu uma ilicitude em algum lugar do governo, a pessoa mais interessada em apurar essa possível ilicitude é o chefe do governo, entendeu? Então, eu acho que o PSDB na Assembleia teria que querer apurar. E o que tá chamando muito a minha atenção é que o PT está, vamos dizer assim, está resistente a essa apuração. Se vocês pegarem os debates que houve na semana passada, o deputado que pediu para não apurar foi justamente o deputado do PT. Então, ele alegou uma questão de incompetência para isso, né, que não seria papel da CPI.
Tudo bem, então vamos apurar na Comissão de Saúde. Só que eu fiz o requerimento lá e está parado. Sim. Ô, deputada, vamos falar um pouquinho agora também sobre a CPI das fake news, né? Que teve, na sexta-feira, teve uma reunião. A senhora poderia estar passando as deliberações que foram acertadas nessa sexta-feira? Então, nós deliberamos, e nesse ponto eu acho que a CPI das fake news, ela vem caminhando bem, porque, por enquanto, tem havido um consenso, né, entre todos os membros. Nós vamos ouvir, primeiro, especialistas, para tratar um pouco desse conceito tão difícil, né, do que sejam as fake news, para ouvir também um pouco dos desdobramentos dessa investigação. Inclusive foi matéria de jornais no fim de semana, a monetização de vídeos por parlamentares que contratam empresas com dinheiro público, a contratação de empresas de publicidade para promover atos, né, relacionados às pautas dos parlamentares, o trabalho de assessores nesse tipo de postagem. E quando você olha com um pouco de distanciamento, fica bem nítido que são parlamentares das mais diversas siglas, que trabalham e alguns há muitos anos já vêm trabalhando assim. Então, é uma apuração bastante técnica, né? Vai dar muito trabalho braçal, intelectual para os membros. Agora, existe o consenso de que a gente tem que, pelo menos, iniciar por definir alguns conceitos, né? Na sequência, pessoas serão convocadas. Então, eu já vi que tem alguns parlamentares, eu não me lembro agora qual colega requereu, mas eu li que a deputada Joyce Hasselmann, que é deputada federal, vai ser chamada, o deputado Alexandre Frota vai ser chamado. Então, já tem aí alguns nomes para convocação. Deputada, como é que a senhora vê essa integração? Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo, né, pediu aí uma integração com a apuração das fake news, com a CPI das fake news lá no Congresso Nacional, né? Como é que vai ser esse trabalho de integração da CPI aqui do Estado com a do Congresso Nacional? Se eu não me engano, foi o deputado Fiorilo que pediu para oficiar a CPMI lá de Brasília, para solicitar compartilhamento de provas. Eu acho bom, né? Eu, inclusive, destaquei um assessor para ouvir todos os depoimentos, que eu ouvi alguns, mas não todos, impossível, né? Então, para ouvir todos os depoimentos nessa CPMI, fazer um breve relatório. E o que o colega pediu e a CPI deferiu foi que nós pedíssemos para compartilhar todas as provas, tanto da CPMI como do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o ministro vai negar, porque ele não está dando vistas desses autos nem para as partes, né? O que é, assim, do ponto de vista do direito constitucional, a ampla defesa contraditório, algo sem precedentes. Eu sou uma crítica contundente desse inquérito desde o seu nascedouro. Mas o deputado fez o requerimento, me parece um requerimento muito pertinente, e a aprovação foi por votação unânime. Então, vamos ver se eles vão mandar, né? A gente pode requerer e temos poder para isso. Se eles vão cumprir, aí é outra história, né? Deputada, como que você vê, como que a senhora vê a posição e a postura do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto? Então, de maneira surpreendente, o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, vem desconsiderando normas básicas do direito constitucional, do direito processual penal. Então, se você olhar lá para o nascedouro desse inquérito, você vai lembrar que ele foi instaurado, num primeiro momento, porque, vamos dizer assim, acusações ou informações sobre supostas irregularidades nas movimentações financeiras dos ministros começaram a ser divulgadas. Tanto que esse inquérito ficou famoso quando tirou de circulação a revista Cruzoé, que noticiava uma petição de um advogado do delator Marcelo Odebrecht
falando que, naquele momento, eu acho que era do ministro Toffoli, mas tinha alguma coisa também mais um pouquinho anterior do ministro Gilmar. E aí a revista foi tirada de circulação. Na sequência, eles intimaram auditores da Receita que tinham feito um estudo sobre as movimentações financeiras de várias autoridades e, nesse estudo, eles apontaram incongruências nas movimentações de ministros. Então, assim, no lugar dos ministros explicarem e demonstrarem que aqueles apontamentos eram, vamos dizer assim, infundados, eles intimaram os auditores. Então, me parece um inquérito que tem já no nascedouro um intuito de calar, né? Calar qualquer um que levante qualquer suspeita, qualquer situação. Num determinado momento, esse inquérito saiu dessas personagens, né? Vamos dizer assim, que levantavam irregularidades contra os ministros e passou para personagens que fazem um trabalho aí na internet, algumas de protestos, outras de ataques mais acalorados, outras de difamação e ameaça. Mas houve uma mistura generalizada, né, de personagens. E isso criou na sociedade um medo muito grande de fazer qualquer crítica contra qualquer decisão do Supremo, né? Seja dos ministros isoladamente ou do colegiado. E daí nós partimos para situações assim, do ponto de vista do processo penal, gritantes, né? Onde a pessoa que, em tese, ameaçou o ministro é presa por ordem do próprio ministro. O jornalista que fez todo um raciocínio aí, que pode ser mirabolante, pode ser imaginativo, de supostas irregularidades envolvendo ministros, foi preso, né, por ministros que ele, teoricamente, alegou ter praticado irregularidades. Então, assim, isso não existe. Um ministro que é ameaçado, um ministro que é difamado, ele tem todo o direito de representar e pedir providências. Mas ele não pode, ele pessoalmente, mandar prender quem o desagrada, né, quem o ataca. Então, são questões muito básicas do direito penal, processual penal, constitucional, que estão sendo desrespeitadas. E os formadores de opinião vêm aplaudindo isso, porque muitas das pessoas, né, que estão sendo alcançadas são pessoas muito agressivas, são pessoas que atacam demais, né, que é aquele bolsonarista raiz, entendeu? Eu mesma fui muito atacada por esse pessoal. Agora, eu tenho que conseguir separar as coisas. Não é porque essas pessoas são injustas, são agressivas, são grosseiras, na minha leitura, até um pouco loucas, que eu vou aplaudir ilicitudes cometidas contra elas, entendeu? Na opinião da senhora, o que pode acontecer? O que deve ser feito, né? As investigações não devem ser feitas em relação a essas pessoas? Qual que seria o procedimento aí da justiça, a liberdade de expressão? Como é que a senhora avalia essa questão? O certo é recortar esse grande conjunto de ações, aquelas que são criminosas, e representar para o Ministério Público tomar providência. Então, por exemplo, no bojo desse inquérito, houve uma postagem ou um e-mail dizendo que iriam estuprar a filha de um ministro. Isso é gravíssimo, entendeu? Isso é gravíssimo, porque isso tira a paz desse juiz, tira a paz dessa família. Então, tem que instaurar um inquérito específico para esse caso, quebrar IP, quebrar sigilo, e, a meu ver, tem que prender, entendeu? Porque não existe liberdade de manifestação para você ameaçar pessoas, né? Sobretudo familiares, que não tem nada a ver com o trabalho da pessoa. Está compreendendo? O que não pode é pegar essa frase absurda, criminosa, e criminalizar toda e qualquer postagem contra o Supremo Tribunal Federal. Então, é nisso que a gente tem que, para isso que a gente tem que atentar. E aí, o que acontece, né? Houve a atribuição de ilicitudes contra alguns parlamentares, todos bolsonaristas, que eles teriam contratado uma empresa de publicidade com verba parlamentar para divulgar atos
atos de rua aí, de protestos e tal. Quando eles foram alvo, quando o sigilo deles foi quebrado, a esquerda inteira aplaudiu, aqueles direitistas que não são bolsonaristas aplaudiram. Só que agora, o mesmo modus operandi está acontecendo com relação ao lado daqueles que aplaudiram. Porque as mesmas práticas são perpetradas pela deputada Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, já há outros nomes da esquerda aí também alcançados. Então, assim, o que pode acontecer para parar isso tudo é essas pessoas perceberem, né, que, vamos usar um termo aqui grosseiro, mas pau que bate em Chico, bate em Francisco, entendeu? Então, assim, eles ficam aplaudindo quando a desgraça está na casa do outro, só que quando começa a chegar perto da casa deles, eles mudam o discurso. Né? Até outro dia, um deputado do PCdoB, que era aí o pai do PL, um dos pais do PL das fake news, queria radicalizar nesse PL. Agora que está chegando na esquerda, aí agora estão tirando o pé do acelerador. Né? Então, assim, eu estou falando isso para dizer o seguinte, a gente tem que tomar cuidado e fortalecer investigações de crimes de verdade e não ficar aplaudindo quando usam o direito penal para calar os inimigos, porque depois, né, vão usar esse direito penal para calar quem está aplaudindo, você entendeu? Isso aí, eu estudo isso há mais de década, não é nem há anos, há mais de década. Isso é um movimento autoritário, né, que vem tomando força no Brasil e, infelizmente, os bolsonaristas radicais, né, acabaram, vamos dizer assim, legitimando esse movimento. E como eles atacam Deus e todo mundo de maneira injusta, todo mundo fica feliz, né, quando eles são alcançados. Mas é uma felicidade capciosa. Então, eu sempre tento fazer uma análise distanciada para a gente não abrir mão daquelas liberdades que são muito caras a uma democracia. Tá certo, gostaria de agradecer a participação da deputada Janaína Pascoal. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu que agradeço a honra, boa semana a todos, saúde para todos. Para nós, deputada. Obrigada, deputada, tenha um bom dia. Bom dia. Também, beijo grande. Bem, pessoal, 3 dias após enviar ofícios ao governador do estado, João Dória, ao secretário de Saúde, José Henrique Guerra, e ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, alertando para um possível colapso da rede de saúde de Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, o deputado Rafael Silva volta a exigir medidas que auxiliem diretamente os hospitais da cidade, depois de o boletim da prefeitura informar que resta apenas um leito vago de UTI para pacientes com a Covid-19. Entre aspas, né? Você que está lendo aqui a notícia, conseguiria dizer quem será a próxima vítima dessa doença? Ninguém sabe. Pode ser um parente seu, pode ser você, pode ser um filho, um pai, uma mãe. Não podemos deixar acontecer com Ribeirão o que ocorreu e ocorre em algumas localidades do Brasil, com pessoas morrendo por falta de vaga em UTI. Estou alertando para isso já faz tempo, fecha aspas, afirmou o deputado Rafael Silva. Na semana passada, o parlamentar voltou a acionar as autoridades estaduais. Rafael cita a cidade que chegou a 214 óbitos e já tem mais mortes que vários países juntos, como a Austrália com 106, Nova Zelândia com 22, Uruguai com 29, Paraguai com 20 e o Líbano com 36, um total de 213. Nos novos ofícios, o deputado solicita medidas urgentes para Ribeirão, entre elas a transferência de verbas diretamente para os hospitais, como o próprio HC, abre aspas. A verba vinda dos governos estadual e federal, mas não se observa o uso estratégico correto disso. Faltam até medicamentos, fecha aspas, ressaltou. Rafael Silva lembra que leitos de UTI também serão necessários para outros pacientes de doenças igualmente graves ou vítimas de acidentes, por exemplo. Bem, pessoal, falando aí, né, dessa situação, quer dizer, tá fazendo um alerta aí, né, quer dizer, a gente sabe que agora a Covid tá com uma incidência maior, né, no interior do estado, né. No interior, onde eu moro, de onde eu sou, Luciano, tem... Casa Branca, Casa né? Branca, muito grande, assim, deu um pulo muito alto depois que foi abrido o comércio. Então, é bom tomar cuidado nessas. Muitas cidades vão ter que voltar, regredir de fase, né, Línia? Nós não estamos na fase azul nem na verde, nós estamos ainda em isolamento social e as pessoas têm que ter consciência de respeitar.
Tá certo, isso aí. Bom recado. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Tomás Martins, que é CEO de uma empresa aí de micromobilidade, né? Ele nos fala sobre a mudança de hábitos na mobilidade urbana pós-quarentena do coronavírus. Bom dia, Tomás. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Tomás. Ô, Tomás, a gente sabe, né, que essa micromobilidade, principalmente a sustentável, né? Em outros países ela já cresceu bastante e aqui também nós estamos um rumo de um crescimento maior. Eu queria saber de você se com essa pandemia o crescimento da micromobilidade ela está aumentando, a procura está sendo maior? Sim, eu acho que aqui é importante pontuar, Nina Luciano, a gente teve aqui um crescimento nos últimos 2 anos de mais de 10 vezes por procura de sistemas que a gente chama de micromobilidade, que são sistemas de bicicletas compartilhadas, ou patinetes elétricos, ou bicicletas elétricas, enfim, né, esse tipo de solução que a gente chama aqui de bicicleta compartilhada dentro desse mercado de micromobilidade. Então, a gente já vinha uma tendência de crescimento muito grande nos últimos 2 anos, e acho que agora essa crise que a gente está vivendo, ela também vai trazer uma aceleração nesse sentido, né? Acho que as pessoas vão estar muito mais abertas a mudar o seu hábito, a buscar uma forma de se locomover mais sustentável e também vão buscar opções de meio de transportes abertas, né? Para evitar aglomerações e tudo mais. Eu acho que aí a bicicleta vem com uma solução muito interessante nesse sentido. A Covid-19 acelerou mudanças? Olha, eu acho que de alguma forma sim, né? Se você pegar até vários casos fora do Brasil, né, tem várias cidades que intensificaram o investimento na questão da mobilidade urbana e na mobilidade por bicicleta. Então, a França está incentivando que os cidadãos recebam subsídio para poder consertar sua bicicleta, estão investindo em ciclovias, o Reino Unido é a mesma coisa. Então, você vê aquelas ciclovias temporárias, né, que eles chamam, então pegam uma rua e abrem aquilo ali para que as pessoas possam se locomover através de bicicleta ou até a pé. Então, sem dúvida, está fazendo com que aqueles projetos de infraestrutura cicloviária saiam do papel mais rápido. Você percebeu um aumento da procura de bicicletas durante a pandemia? Olha, eu acho que aqui a gente tem que dividir em algumas fases, né? E até, inclusive, é um posicionamento nosso esse, né? A gente, desde o começo, incentivou que as pessoas não saíssem de casa. Então, você tem uma diminuição do número de deslocamentos na cidade como um todo. Então, em número absoluto, é claro que teve uma procura menor, porque tem menos pessoas se locomovendo. Mas, em número de procuras por bicicleta e para usuários que necessitavam utilizar a bicicleta durante esse período, pessoas que são, né, profissionais de cicloentrega ou profissionais de linha de frente, nesses clusters de usuários específicos cresceu bastante a procura. Então, a gente acha que conforme for voltando, né, o fim do isolamento, as pessoas voltam a se locomover, a bicicleta vai ser a primeira opção que elas vão buscar. Com certeza, né, Tomás? Quanto mais cresce, né, esse tipo de mobilidade, e ela é sustentável também, maior a economia gira, o setor imobiliário, ele também acaba tendo um arranque grande, né? E principalmente a nossa natureza. Qual que você vê um futuro positivo nisso, cada vez crescendo de uma maneira mais acelerada, ou você acha que vai estabilizar e vai ser gradativo esse crescimento? Não, acho que vai acontecer cada vez de forma mais rápida e por alguns motivos, né? Se você parar e pensar, assim, cara, toda vez que eu vou andar aqui, o que a gente chama de micromobilidade são deslocamentos curtos, né? Então, deslocamentos de 3, 5, 7 quilômetros. Para você andar 3, 5, 7 quilômetros, você precisa ir junto com o automóvel, você leva, né? Te brinca aqui, 2 toneladas de alumínio para levar uma pessoa de 80, 90 quilos. Então, assim, não faz sentido, né? E o tamanho que aquele automóvel ocupa na infraestrutura urbana, aquilo é muito pouco democrático, né? Quantas bicicletas não poderiam fluir numa avenida como a Faria Lima, como a Paulista, ou em qualquer outra rua aqui, que ela é ocupada de forma irracional pelo automóvel, né? Então, acho que isso é a primeira discussão. A segunda que você comentou, eu acho que muito bem na questão de sustentabilidade, na questão ambiental, acho que ficou muito claro aqui, né, o impacto que o transporte tem em relação às emissões de CO2.
né? Então, se você pegasse na Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra bateu a meta de emissões de CO2 em 2 semanas só com as pessoas em casa. Então, olha o impacto que a gente tem cada vez que a gente se locomove utilizando um automóvel na cidade. Então, acho que essas duas tendências são muito fortes e eu acho que vai sim chegar um momento aqui, está chegando o momento, onde a gente tem que repensar o nosso hábito e não só por uma questão, por as questões ambientais e tudo mais, mas também por uma questão de eficiência, né? As pessoas precisam se locomover de forma mais eficiente na cidade. Como é que é mais barato e mais rápido? Uma bicicleta elétrica é muito mais eficiente que um automóvel. Quer ir lá, Lilian? Pode perguntar, depois eu bom, pergunto. Tá bom. A gente viu esse movimento começar lá fora, né? A gente tem aí Paris, Barcelona, São Paulo adotou isso há alguns anos. Como é que está essa situação hoje no resto do Brasil? Né? Eu lembro de ver pessoas aqui vindo de outros lugares e falando assim, no caso de São Paulo. Nossa, mas como que as pessoas andam de bicicleta, né, em São Paulo, né? Eu falei assim, é uma cultura, né, que está sendo implantada e tal. Essa cultura da bicicleta, o que falta para que ela seja implantada em outras cidades, né, ou na maioria das cidades do país? Olha, eu acho que ela se você até comparar, né, acho que São Paulo era um caso muito emblemático, porque ele era uma cidade muito voltada para o automóvel, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, você já tem ali uma adesão maior da bicicleta culturalmente, né? Então você tem na região central, na zona sul, né? Você já tem uma utilização maior nas próprias regiões mais afastadas. Salvador também. Mas no caso do Rio de Janeiro, as pessoas usam mais ali na orla, né? Esse comentário de São Paulo, né, foi de uma conhecida carioca minha, que veio aqui em São Paulo, mas as pessoas andam de bicicleta aqui. No Rio, as pessoas andam mais na praia, né? Em alguns, acredito que em outros lugares litorâneos também, né, e tal. Mas essa cultura da bicicleta mesmo, a gente tem em grandes cidades brasileiras, a gente tem isso... acredito eu, me corrija se eu estiver errado, a partir de São Paulo, né? A partir de uma política pública que foi implementada aqui na cidade. Não, eu acho que assim, a bicicleta está na cultura do brasileiro há décadas, né? Então, todo mundo ali, né, desde as regiões mais afastadas da periferia até a região central, sempre teve aquela memória da bicicleta, né? Então, acho que isso está enraizado. Acho que você comenta de São Paulo, eu acho que está certíssimo. Eu acho que São Paulo rompeu uma barreira, e uma barreira importante aqui, porque você tinha, né? Você chegou a ter um momento aqui de uma discussão super importante sobre qual cidade a gente quer viver, né? E isso virou até uma bandeira, virou discussões políticas partidárias nesse sentido, né? Mas o que eu acho que foi interessante, dado todas as adoções de políticas que a gente teve aqui pró-bicicleta em São Paulo, se você olhar hoje, essa discussão está quase vencendo na questão de sociedade, né? A sociedade já entende a importância da ciclovia. Ninguém questiona mais a ciclovia da Paulista e a ciclovia da Faria Lima. Isso foi graças a uma política bem estabelecida na cidade sobre ciclovia. Então, eu acho que esse movimento é interessante de ser em São Paulo, porque passou de uma questão de uma discussão com a sociedade já começa a entender a bicicleta como um meio, porque o mesmo cara que criticava, hoje em dia está lá usando a bicicleta no meio da Faria Lima, né? Então, acho que essa ruptura de pensamento já está acontecendo. Agora, obviamente, falta a implementação de programas, a continuação e a ampliação desses programas de forma mais efetiva. Ô, Tomás, você acha que São Paulo está preparada para acolher um grande número de bicicletas que estão por vir, né? Ou não? Eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer. Acho que o preparado, acho que é uma pergunta um pouco complicada, porque acho que ainda tem vias de alta velocidade, você ainda tem lugares que a infraestrutura é inadequada, você ainda tem desrespeito por parte dos motoristas em relação à bicicleta. Então, acho que tem coisas ainda que precisam melhorar. Sim, acho que a gente está no caminho, mas acho que as pessoas precisam começar a entender hoje que aquele espaço viário que existe não é do automóvel, é das pessoas. E se eu quiser usar aquilo de bicicleta, de patinete ou a pé, eu tenho o direito de usar aquele espaço também, né? Aquele espaço é um espaço comum de todos, ele não é um espaço, parece que a rua ela é para o carro, né? Ou você tem uma zona azul, ou você tem um espaço para o carro passar. Aí você fala, isso não é correto, né? O espaço é justamente para você dar fluidez na cidade, não importa o modal que você esteja utilizando. Então, acho que esse amadurecimento ainda falta a construção, sim, de infraestrutura cicloviária, mas mais do que isso, falta programas mais efetivos de conscientização e de compartilhamento daquele viário na cidade. A Rede Alesp pega no estado de São Paulo inteiro
E fico imaginando as pessoas perguntando em casa, né, e na minha cidade, né, e no interior do estado. Né? Algumas cidades já têm uma cultura de bicicleta, outras não. Cidades, enfim, de uma maneira geral. O que falta, né, para que essa moda... Imagino eu que isso, igual você falou aí no começo, né? Quer dizer, a cultura da bicicleta ela está enraizada, né, no Brasil e tal. Mas o que falta para que ela seja implantada, por exemplo, em municípios médios, como médios para grandes, como Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, e cidades pequenas também? Olha, eu acho que esse é o próximo passo que a gente vai ver acontecer, né? A gente tem um projeto em Sorocaba, por exemplo, porque a prefeitura lá incentivou muito a questão da bicicleta. Eu acho que esse é né, pelo menos pelo nosso negócio aqui, né, começou nas grandes capitais, mas a gente vê uma baita tendência disso ir para cidades médias e até cidades menores. Se você pegar hoje na Europa, qualquer cidade acima de 100 mil habitantes tem um sistema de bicicleta compartilhada que serve à população no sentido de poder oferecer a bicicleta para utilizar como meio de transporte. Então, acho que lá, obviamente, já fomos de um mercado que amadureceu, já vem amadurecendo há 10, 12 anos, mas eu acho que aqui sim essa tendência acontece. O que precisa, eu acho que aí cada cidade ali tem um posicionamento em relação a isso. Acho que tem sim um pouco mais de amadurecimento em relação à política pública da bicicleta e entender qual que é o apetite de investimento do governo, né, da prefeitura local nesse sentido. Pois essa era a minha próxima pergunta, né? Você até deixa aí. O que falta para os governos entenderem isso? Entenderem que a bicicleta e outros meios de transporte podem ser uma solução interessante para desafogar o trânsito nas cidades brasileiras? O que falta para que o governo federal, o governo estadual e municipal implantem uma política em conjunto e uma política incisiva em relação a essa questão do uso da bicicleta e meios alternativos que não o carro? Eu acho que falta um pouco de... acho que falta um pouco ali de atitude e postura nesse sentido, né? Acho que os números estão aí, já mostram isso, né? Já mostram que incentivar a bicicleta e outros modais é muito melhor do que incentivar o automóvel em todos os sentidos, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de mobilidade urbana, do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de economia. Então, assim, os números aqui, os dados já trazem isso, né? O que falta mesmo é comprar a briga política e botar de forma efetiva isso para frente. Porque eu acho que as informações já estão aqui. É claro que também tem um pouco de dificuldade, né? A gente sabe que às vezes tem dificuldade de implementação de projetos e tudo mais, mas acho que mais do que isso falta tomar mesmo a decisão de falar por esse caminho que eu gostaria de ir, porque não são grandes coisas. Você não precisa ficar aqui, eu preciso construir uma ciclovia gigantesca, isso vai demorar 3 anos, vai me custar tanto. Se você pegar uma avenida e compartilhar aquele espaço, diminuir velocidade, colocar uma faixa dedicada para outros modais, você já faz uma baita mudança naquele meio urbano. Então, às vezes, acho que falta mais essa vontade política do que, eventualmente, não é falta de dinheiro, não é falta de tempo para implementação, nem nada disso. Acho que é de fato entender aquilo como uma política séria e que você quer levar para frente na sua cidade. O que uma casa como a Assembleia Legislativa, né, nós somos aí uma TV legislativa, o que uma casa como a Alesp pode fazer em termos de legislação para implementar a bicicleta e ter menos carros nas ruas? Eu acho que a primeira coisa é, claro, você equilibrar todas as questões tributárias que existem. É um absurdo no Brasil o carro pagar menos imposto que uma bicicleta elétrica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender, sim, quais são as políticas que fomentam a bicicleta e que de alguma forma, elas sejam mais proibitivas para o automóvel. Porque o automóvel hoje, ele faz anos, décadas, que você incentiva o automóvel construindo rodovias, construindo avenidas, construindo pontes, dando incentivo fiscal, enfim. São anos de incentivo do governo junto com a indústria e que agora eu acho que está numa hora de repensar isso, né? Acho que está na hora do governo entender também que, como mobilidade urbana, o automóvel não é a solução e não será a solução para as próximas décadas. Isso está muito claro no que está acontecendo lá fora. Então, acho que, nesse sentido, né, acho que a Alesp aqui teria um papel interessante em poder trazer essa discussão e pensar como poderia, sim, efetivar essas políticas públicas
que de alguma forma fomentem esses outros modais. O exemplo que eu dei aqui do imposto acho que é o mais gritante. Tá certo, gostaria de agradecer o Tomás Martins, que é CEO aí de uma empresa de micromobilidade, trabalha no ramo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada, Tomás, tenha um bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. O governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes na sexta-feira, anunciou mais uma prorrogação da quarentena no estado de São Paulo, que ficará em vigor de 15 a 30 de julho. Além disso, divulgou a nova reclassificação das regiões do estado de acordo com o Plano São Paulo. Iniciamos uma nova fase na luta contra a pandemia, que marca gradualmente, de forma segura, o retorno à normalidade, uma fase que resgata a nossa esperança e alimenta o nosso otimismo. Estamos ingressando numa fase de platô no estado de São Paulo. Depois de um longo período, enfrentando o pico, agora não apenas na capital de São Paulo, mas também em todo o estado de São Paulo, estamos ingressando no platô. Isto não significa relaxamento, isto não significa distensão total e absoluta. Ao contrário, significa atenção redobrada para mantermos o platô em todo o estado de São Paulo e o controle sobre a doença. João Dória também falou sobre os pontos do Plano São Paulo, o platô dos casos na pandemia e dos testes da vacina Coronavac. 5 pontos que demonstram que estamos no caminho certo, o caminho com prudência, mas que exige muita atenção. Primeiro ponto, o número de óbitos teve queda durante 2 semanas sucessivas no estado e pela primeira vez desde o início da pandemia. A medicina, os cientistas, os médicos, especialistas em epidemias e infectologia atestam que essa é uma conquista importante. 2. Alcançamos a menor letalidade com 4,9% de mortes por casos confirmados. Outra vitória. Terceiro ponto. Na capital e na Grande São Paulo, a doença vem regredindo. E este é um fato comprovado nas últimas 2 semanas. Quarto. Começamos a obter resultados positivos também no litoral e no interior do estado de São Paulo, como vocês poderão comprovar daqui a pouco na nova apresentação do mapa do Plano São Paulo. Quinto, na semana que vem, começamos a seleção dos 9.000 voluntários que vão receber a vacina Coronavac em São Paulo e 5 outros estados do país. No próximo dia 20, iniciamos esta vacinação preventiva e no próximo dia 13, iniciamos a seleção de 9.000 voluntários do setor médico, ou seja, paramédicos, enfermeiros, enfermeiras e médicos de 6 estados do país, sob a coordenação do Instituto Butantan. São, portanto, bons sinais que nos permitem prosseguir a retomada consciente, gradual e segura da economia no estado de São Paulo. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Heller, anunciou a nova classificação do Plano São Paulo. Nenhuma região retrocedeu de fase e outras 9 regiões do interior avançaram para a fase vermelha de restrição total, apenas com serviços essenciais. Avançaram da fase vermelha, com serviços essenciais, para a fase laranja, onde há abertura de alguns setores da economia. Nós trazemos aqui a nova atualização do Plano São Paulo. Nós temos uma melhora muito importante na região metropolitana, se confirmando com as regiões que eu mencionei, também com uma melhora muito importante na Baixada Santista, que nós já havíamos indicado, inclusive, nos últimos dias, acompanhando os indicadores da região, e da região de Registro, também os indicadores das últimas semanas tinham mostrado
essa tendência importante de melhora. Destacando também que o retrato do interior muda bastante, né, com esse olhar aqui da migração da fase vermelha para a fase laranja. Agora nós temos algumas regiões que precisamos manter medidas mais restritivas para o controle da pandemia, que são as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Franca e Araçatuba. Conforme os indicadores que eu tinha mencionado na página anterior, essas regiões tiveram aqui uma presença significativa da pandemia, seja pelo número de internações registradas ou óbitos, ou pela necessidade de atenção, pelo olhar da capacidade hospitalar, em especial em Campinas, em Franca e em Ribeirão Preto. Reforçando o ponto que o governador mencionou, as medidas restritivas estão mantidas, o Estado permanece em quarentena, nós temos a oportunidade de dar o próximo passo de retomada de atividades, mas se torna ainda mais importante respeitar os protocolos para que essa retomada, passo a passo, seja sustentável, seja muito bem sucedida para todo o Estado de São Paulo. Para finalizar, eu queria reforçar aqui a importância de lembrarmos quais são as datas das próximas atualizações. As atualizações oficiais do Plano São Paulo acontecem a cada 14 dias. Então, assim, a próxima data será no dia 24 de julho, na sequência no dia 7 de agosto e depois no dia 21 de agosto. Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, falou sobre a reabertura dos parques, principalmente da cidade de São Paulo, a partir desta segunda-feira. Esses parques estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 10 às 16, tendo controle de portaria, controle com o acesso controlado nos parques da Água Branca, Vila Lobos, Cândido Portinari e o Parque Ecológico do Tietê. As unidades de conservação serão contra agendamento e o Jardim Botânico e os zoológicos ou o safari terão controle de acesso na bilheteria. Na próxima, teremos as nossas medidas de segurança que serão adotadas, a restrição de utilização dos espaços fechados, eles não poderão ser utilizados, academias, bibliotecas, espaços de leitura, brinquedoteca, etc. O aumento da frequência da limpeza e desinfecção dos banheiros. Teremos guias, faixas e cartazes para orientar todos os visitantes com o uso obrigatório de máscara. Nas entradas e nos pontos de informação, teremos totens com álcool gel e teremos as recomendações para que se faça a prática esportiva individual, que seja corrida, que seja caminhada, que seja andar de bicicleta, respeitando sempre o distanciamento social de 1,5 metro. Restrição de utilização dos bebedouros e teremos monitores ambientais treinados para evitar aglomeração, utilizando cartilhas, utilizando megafones, para que possamos ter um uso saudável dos nossos parques. Já o secretário de Turismo, Vinícius Lumertz, falou sobre o protocolo de reabertura dos parques temáticos, que será feito apenas na fase 4, a fase verde. Nesse momento, parques temáticos. Aqui nós temos alguns exemplos das medidas que serão adotadas. A ocupação máxima de 60% da capacidade, o público com distanciamento, os protocolos, a adoção de protocolos gerais e específicos para o setor, para brinquedos. Por exemplo, brinquedos não podem ser encapsulados, os brinquedos eles devem ter distância de carrinhos uns dos outros, e esses protocolos são os protocolos internacionais, justamente porque o Brasil é o centro de parques temáticos da América Latina, São Paulo é o maior centro e filiado às instituições internacionais, e esses são os protocolos que já estão sendo usados nos parques que abriram na França, na China, no Oriente Médio. O uso de máscaras também é adequado à própria política do Estado, a compra antecipada exclusivamente online para assentos marcados e horários pré-agendados, o controle de acesso, o número de pessoas observando esses protocolos e uma data marcada, dando previsibilidade ao setor, que é a próxima lâmina,
muito semelhante à programação das feiras de negócios, também para o período verde, que é a quarta fase. Então, depois de 28 dias consecutivos na fase 4, previsivelmente no dia 12 de outubro, permanecendo nessa fase verde, então nós teremos essa condição de abertura dos parques temáticos em São Paulo, no estado de São Paulo, por região. Não é o global verde, mas sim cada uma das regiões. Finalmente, só uma observação: pessoas consideradas como grupo de risco, tais como maiores de 60 anos e portadores de doenças crônicas, devem, de forma geral, permanecer em isolamento social, desempenhando apenas atividades essenciais, ainda que outros setores tenham retomado o atendimento presencial ao público na localidade em que habitam. O governador ressaltou a continuidade da quarentena e agradeceu às mulheres, os profissionais da medicina e também aos empresários. Estamos e continuaremos em quarentena. Repito, todos devem ter consciência de que estamos e continuaremos em quarentena em São Paulo. Todos devem se lembrar que, podendo ficar em casa, permaneça em casa. Sobretudo, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com morbidade devem seguir a orientação da medicina e, preferencialmente, trabalharem e permanecerem em suas casas. Ao sair, leve sempre a sua máscara e use a sua máscara de forma correta. Lave as suas mãos constantemente com água e sabão. E não podendo ter acesso a água e sabão na constância do seu dia, use álcool em gel. E obedeça o distanciamento social. O distanciamento social, se estamos assistindo aqui, estabelece 1,5 metro entre uma e outra pessoa, aonde quer que você esteja, aonde quer que você frequente. Com esses cuidados, com esse zelo e com a atenção da população e de empresários, nós, muito provavelmente, continuaremos a evoluir e trazer resultados positivos aqui nas nossas coletivas de imprensa. Portanto, a população que teve consciência de ouvir a medicina, a saúde e a ciência, muito obrigado. Sobretudo as mulheres, mães, avós, mulheres de todas as idades, foram e continuam sendo as grandes defensoras da proteção contra a doença. Graças à força da mulher é que nós estamos conseguindo manter um índice superior a 45% de isolamento em todo o estado de São Paulo, não obstante o programa do Plano São Paulo, que permitiu a abertura gradual e segura de várias áreas do comércio. Portanto, a essas mães, a estas mulheres, a estas avós que estão nos acompanhando aqui nesta coletiva, o nosso agradecimento. Continuem cumprindo o seu papel, o papel da defesa da vida. Pessoal, vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. São 72.153 mortes confirmadas até as 8 horas dessa segunda-feira. Aponta aí um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 659 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 1.866.176 casos foram confirmados. Vamos conferir a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 90% em todo o estado, Alagoas 83%, Amapá 48,31% na rede pública e 44,9% na rede privada. No Amazonas, 49% em UTI Covid e 61% na UTI geral em todo o estado. Na Bahia, 76%, Ceará 71,51%, Distrito Federal 70,1% na rede pública e 80,4% na rede privada. Espírito Santo, 80,71%, Goiás, 80% dos leitos, Maranhão, 69,71%, Mato Grosso, 91,1%, Mato Grosso do Sul, 36%, Minas Gerais, 88%,
Pará 67,69% e na Paraíba 64% em todo o estado. E continuando com os números, no Paraná, 64%, Pernambuco, 78%, já no Piauí, 72%. No Rio de Janeiro, 70% na rede pública e 67% na rede privada. No Rio Grande do Norte, temos 93,7% na rede pública e 90% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Sul, temos 70,8% em todo o estado. Já em Rondônia, 82,8%. Em Roraima, 97%. Já em Santa Catarina, 66,6% do sistema público. Em São Paulo, 65,4%. Sergipe, 67,9% na rede pública e 126,4% na rede privada. E Tocantins, 61,59% de leitos ocupados. Tá certo, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco aí do Jornal da Rede Alesp. A Santa Casa de Santa Fé do Sul, interior paulista, recebeu na sexta-feira passada mais 3 respiradores da Secretaria de Saúde do Estado para ajudar no enfrentamento da Covid-19. A Secretaria de Saúde entendeu a demanda crescente na região e a Santa Casa irá ampliar os leitos exclusivos. Os respiradores estão sendo entregues com o apoio do deputado Itamar Borges, do MDB, que já havia anunciado na semana passada a conquista de R$1 milhão para a área de saúde no município. O Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus, faz um breve intervalo. Vamos dar uma paradinha e voltamos já já. Não saia daí. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede